Quer se tornar uma águia e dar voos mais altos na sua vida profissional? Vem para o Lidera que nós temos a solução. Vamos agora resolver as 5 questões da Prefeitura de Anchieta, Santa Catarina, do ano de 2019 para o cargo de agente comunitário de saúde. Para a resolução das 5 questões, nós vamos tomar por base a seguinte charge, de título batente. Ela diz o seguinte: meu laptop tem 8 GB de memória e meu smartphone posso armazenar mais de 2 milhões de informações. Ainda posso transportar centenas de dados no meu pendrive, sem contar com 10 mil músicas no meu iPod. E aqui, quanto cabe? Umas 3 ideias mequetrefes no máximo, e olhe lá. Essa charge é de Galhardo, certo? E vai servir de base para a resolução das questões a seguir. Primeira questão. Sabe-se que há uma palavra na charge acentuada de forma incorreta. Com base nisso, assinale a alternativa que contém essa palavra. Alternativa A, memória, no primeiro quadrinho. Alternativa B, músicas, no quarto quadrinho. Alternativa C, 3, no sexto quadrinho. Ou alternativa D, ideias, no sexto quadrinho. Tente resolver. E aí, conseguiu? Bem, a resposta dessa primeira questão, nós temos como alternativa correta a letra D, ideias, no sexto quadrinho. Por que isso? Porque de acordo com a nova reforma ortográfica no Brasil, que foi implantada a partir de 1º de janeiro de 2009, não se acentua graficamente os ditongos de palavras paroxítonas terminadas em EI ou OI. Por exemplo, assembleia, ideia, paranoico. São alguns exemplos que antes se acentuava e após essa reforma ortográfica, que foi um acordo realizado entre vários países de língua portuguesa, foi acordado dessa forma a retirada desse acento, devido à variação que existia e à dificuldade assim de comunicação. Então, a alternativa correta da questão 1 é letra D. Vamos agora para a questão de número 2. Ponto utilizado ao final da fala do quinto quadrinho foi empregado pelo autor para: alternativa A, indicar uma pergunta direta. Alternativa B, demonstrar uma surpresa. Alternativa C, finalizar uma frase sem questionamentos. Ou alternativa D, marcar o aumento de emoção. E aí nós temos o quadrinho de número 5. E aqui, quanto cabe? Então, o ponto, qual foi o ponto utilizado aí? Nós temos nessa chargezinha aí, 2 pontos, né? No caso, uma vírgula e uma interrogação, mas ele pergunta, a gente sempre tem que se ater ao comando da questão, ela pergunta o ponto utilizado ao final da fala. Qual é o ponto aí que nós temos? A interrogação. Então, se nós temos a interrogação, e a interrogação ela quer saber o quê? Uma pergunta. Então, com isso, automaticamente a gente já mata essa questão. Das alternativas, aí nós observamos então que a letra correta é a letra A, porque é uma pergunta direta. Quanto cabe? Então, essa é uma interrogação. Então, automaticamente, letra A. Vamos agora para a questão de número 3. A palavra lá, sexto quadrinho, é acentuada, pois. Alternativa A. Acentua-se com acento agudo os monossílabos finalizados em A, E, I, O, abertos. Acentua-se com acento agudo o E da terminação em ou ens dos vocábulos oxítonos compostos de mais de uma sílaba. Alternativa C. Acentua-se com acento agudo os vocábulos oxítonos terminados nos ditongos abertos. Ou alternativa D. Acentuam-se as formas verbais oxítonas terminadas em A e O. Tente resolver. Nós vamos observar aí que no sexto quadrinho tem as seguintes palavras nesse quadrinho. Umas 3 ideias mequetrefes no máximo. E olhe lá. Então, a questão ela pergunta por esse lá no final, no segundo balãozinho de conversa. A gente precisa sempre se ater ao comando da questão. Porque, por exemplo, na alternativa de letra B, ela fala aí acentuação, acento agudo, na terminação de em ou ens. Então, isso aí vai confundir. Por quê? Porque no primeiro balão, a palavra 3 está em negrito. Então, pode acabar você se confundindo com essa questão, tá bom?
Então, assim, é interessante você observar que o que a questão pede é o primeiro passo, é primordial isso. Então, nós observamos o quê? Que dentre essas alternativas, por eliminação, letra B está errada. Letra C, acentua-se com acento agudo os vocábulos oxítonos terminados em ditongos abertos. No caso, lá não é ditongo, então já corta essa alternativa letra C. E a alternativa letra D, já se elimina porque nós observamos aí formas verbais oxítonas terminadas em A e O. Alternativa A. Acentua-se com acento agudo monossílabos finalizados em A e O abertos, porque são tônicos. Então, e olhe lá. Então, esse lá ele precisa realmente desse acento agudo. Fazendo assim, a alternativa correta, a letra A. Vamos lá para mais uma questão, a quarta questão. Ela diz o seguinte: ainda posso transportar centenas de dados no meu pendrive, no terceiro quadrinho. É correto afirmar que o sujeito do verbo posso é classificado corretamente como sendo um. Alternativa A, sujeito simples. Alternativa B, sujeito composto. Alternativa C, sujeito oculto. Ou alternativa D, sujeito indeterminado. Tente resolver. E aí, conseguiu? Vamos observar então qual é a alternativa certa, como você pode observar na imagem. Ainda posso transportar centenas de dados no meu pendrive. Então, a questão ela pede o quê? Fazer referência sempre ao verbo, o verbo posso, né? Então, nós precisamos saber a quem esse verbo se relaciona, né? Ainda posso transportar centenas de dados no meu pendrive. Então, essa oração ela não posso. Quem é que pode? Eu, né? Primeira pessoa. Como esse sujeito ele não está explícito, não está demonstrado na questão, ela não pode ser nem sujeito simples, nem sujeito composto automaticamente. Então, só resta duas alternativas: sujeito oculto ou sujeito indeterminado. Sendo que, como a gente pode observar, posso estar em primeira pessoa. Quem é que pode? Eu. Então, assim, é um sujeito que ele não está explícito, ele não está apresentado na oração, mas que a gente pode saber quem ele é. Então, dessa forma, ele se torna um sujeito oculto, diferentemente do sujeito indeterminado que a gente não teria como referenciá-lo. Marcando assim a alternativa correta, a letra C. Bem, vamos então para a última questão, questão de número 5, que diz o seguinte: na charge, a fala ainda faria sentido caso suprimíssemos dela os seguintes termos. E aí nós temos a alternativa A, tem no primeiro quadrinho. Alternativa B, mais de no segundo quadrinho. Alternativa C, transportar no terceiro quadrinho. Ou alternativa D, aqui no quinto quadrinho. Tente resolver. Bem, então nós temos a última questão, questão de número 5, com uma alternativa correta, letra B. Agora vamos saber por que é a letra B, né? Para uma questão desse tipo aqui, a gente realmente tem que testar cada alternativa. Da seguinte forma. Por exemplo, letra A, tem no primeiro quadrinho. Então a gente observa, vai na frase. Meu laptop tem 8 GB de memória. Se eu suprimisse a palavra tem, meu laptop, 8 GB de memória. Então a oração ela ficaria sem sentido, né? Vamos pular para a alternativa letra C, para a gente deixar como a última alternativa letra B, para a gente observar como ela é a correta, tá bom? Alternativa C, transportar no terceiro quadrinho. Então nós temos aí a frase: ainda posso transportar centenas de dados no meu pendrive. Então vamos suprimir essa palavra transportar. Ainda posso centenas de dados no meu pendrive. Então observamos que a oração fica sem sentido algum. Então já elimina essa alternativa. Vamos então para a alternativa D. Aqui no quinto quadrinho. Então a questão diz assim: e aqui quanto cabe, né? E aí eu vou agora suprimir essa palavra aqui. E quanto cabe? Quanto cabe aonde, né? Então assim, a gente observa que essa palavra ela fica sem sentido, porque como eu vou ter que referenciar, eu preciso referenciar algum local. Então, e quanto cabe? Cabe o quê? De que forma, né? Então, perde o sentido. E a alternativa B seria a alternativa correta, que é do segundo quadrinho. Vamos observar. Em meu smartphone, posso armazenar mais de 2 milhões de informações. Vamos suprimir essa questão? Vamos suprimir esse termo?
meu smartphone possa armazenar 2 milhões de informações. Então, assim, a informação da oração ela continua correta, né? Mesmo sendo suprimido esse termo, né? Nós observamos que o mais de ele dá uma ideia de superioridade, ok? Mas se ele for suprimido, a oração em si ela ainda permanece com sentido. Então, sendo assim, a alternativa correta é a letra B. Gostaram dessa resolução? Então siga-nos nas redes sociais. Forte abraço! Siga-nos nas redes sociais, pelo Instagram e Facebook. Inscreva-se também no nosso canal.